Já iniciamos, então, já temos aqui mais uma pessoa. Então, bem-vinda. Portanto, boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde. Como está? Portanto, obrigada. Para iniciar, porque eu agradeço, boa tarde a todos, eu agradeço terem mostrado interesse em participar neste nosso webinar. Para quem, não sei se a Dona Alexandrina ouviu, nós estamos a gravar esta sessão, depois se não tiver sentido, neste momento não temos a sua imagem, mas se não sentir, quiser colocar questões e não sentir confortável em ter a sua imagem depois gravada e também que seja partilhada, obviamente, pode colocar as suas questões aqui através do bate-papo, nós vamos tentar ficar atentas e depois, se a doutora Raquel não conseguir ver, eu também passo essa mensagem, também isto também é para todos. Está certo, obrigada. Então aqui uma pequena introdução ao nosso projeto para as pessoas que ainda não nos conhecem. Portanto, nós somos o projeto Alfeira Geração, nós somos a quarta geração de contratos locais de desenvolvimento social. A nossa entidade coordenadora local é a Santa Casa da Misericórdia da Albufeira e temos como objetivo a promoção da inclusão social em grupos populacionais que apresentem dificuldades em termos das suas fragilidades sociais e trabalhamos em proximidade com os parceiros locais, seja no nosso concelho também como parceiros de toda a região algarvia. Nós iniciámos a nossa atividade em abril do ano passado, em plena pandemia, com uma série de restrições devidas a essa situação. E agora estamos outra vez com uma série de restrições e por isso também fazemos assim estas sessões de grupo em formato de webinar para conseguirmos continuar a trabalhar e continuar a passar a mensagem para as pessoas com quem trabalhamos. E nós desenvolvemos atividade em dois eixos separados. Nomeadamente no âmbito do emprego, formação e qualificação, e num segundo eixo, na intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil. Neste segundo eixo, temos então aqui estes tipos de conversas que pretende ser, capacitar famílias, principalmente aquelas que têm menores a cargo, para a prevenção, mediação e resolução de conflitos. Nesse sentido, contribuir para um melhor ambiente familiar, promotor de um desenvolvimento saudável de crianças e jovens, bem como uma melhoria da saúde mental para todos os membros da família. E este nosso webinar de hoje e o tema de hoje é bastante atual, portanto é o que nós estamos todos a sentir. Eu também sou mãe, tenho criança, tenho pelo menos uma em teletrabalho e outra ainda não está em telescola, perdão. E eu já estive também em teletrabalho e é muito difícil de gerir. Acho que todas as pessoas que estão nessas situações compreendem porque nós às vezes também precisamos de perceber como é que vamos gerir isto tudo, porque é realmente uma situação nova, não é? E queremos ter aqui tanto as crianças a continuarem com as suas aprendizagens, nós também continuamos produtivos e não entrarmos, passa a expressão aqui em parafuso com tantas coisas que temos que lidar. Portanto, neste atual contexto da pandemia, neste segundo período de confinamento, com encerramento de escolas, e com a maior parte das vezes com toda a família em casa, a mãe, o pai, as crianças, em que a nossa casa torna-se local de trabalho, local de lazer, torna-se escola. Portanto, aqui este convite foi estendido à Ordem dos Psicólogos e que temos cá a doutora Raquel Raimundo para nos falar deste tema, foi mesmo para tentar dar aqui ferramentas para que os pais, que as famílias consigam sobreviver com a sua saúde mental intacta e de maneira mais saudável possível para eles e também para as crianças, porque são obviamente mais vulneráveis nesta situação. Vamos falar um bocadinho disso e também nos dar aqui técnicas, truques de como gerir melhor toda esta situação. Mais uma vez, doutora Raimundo, muito obrigada por ter aceito este nosso convite, por estar aqui connosco a conversar. Nesse sentido, passo então a palavra. Muito bem, então, boa tarde a todos ou a todas. Eu estou em representação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e sou Presidente da Delegação Regional Sul, portanto, a Delegação Regional Sul é uma delegação bastante extensa, vai desde o Distrito de Lisboa até ao de Faro, e já tivemos a felicidade de estar não só no Distrito de Faro, aí já tivemos várias vezes naturalmente, mas em particular de visitar a Santa Casa da Misericórdia da Albufeira, portanto numa iniciativa que nós tivemos em 2018, foi no anterior mandato,
nós tivemos a oportunidade, no âmbito dos trilhos da psicologia, uma das entidades que nós escolhemos visitar foi justamente a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, e portanto agora é um formato, portanto agora já não em visita, mas agora neste formato webinar, também para fazer algumas partilhas no fundo com a população com quem trabalham, com o público-alvo com quem trabalham também, o que me parece que seja uma oportunidade também, de alguma forma, de aumentar, melhorar a literacia em saúde psicológica, o que é bastante importante. E se calhar ia começar por fazer um pequeno reparo, não sei se será bem reparo, mas uma pequena nota talvez introdutória para esta fase que todos estamos a atravessar. É o segundo confinamento que nós estamos a atravessar, não é? E nesta altura já não estamos todos bem igual à primeira vez. Já existe uma certa fadiga, não é, da pandemia. Algum cansaço que todos sentimos, sobrecarga, porque estamos de forma continuada ao longo do tempo preocupados, hipervigilantes, e uma coisa é estarmos assim durante um curto período de tempo, outra coisa é estarmos assim já há quase um ano, não é? Com essa constância ao longo do tempo, e até de certa forma sentimos um bocadinho coartados na nossa espontaneidade, na nossa liberdade, de não podermos dar abraços, dar beijos, não é? De estar com as pessoas com quem gostamos também, independentemente de não serem do nosso agregado familiar, e portanto tudo isso ao longo do tempo, durante algum tempo é uma coisa, mas durante muito tempo é outra, e é natural que todos nos sintamos, logo de base, mais bloqueados, mais cansados, que também tínhamos tendência a cometer mais erros nos comportamentos que adotamos, e também é por esse motivo. Okay? Portanto, de alguma forma, eu dizia que há dias que nós precisamos de ter um bocadinho os pés na terra e pensar que estamos para fazer os chamados mínimos olímpicos e não propriamente comportar-nos como super-heróis, não é? Portanto, é natural que haja uma série, pela sobrecarga que nós temos, também de tarefas, de coisas da nossa vida pessoal, que comecemos a sentir que não estamos a conseguir dar resposta como gostaríamos. Portanto, ter alguma aceitação, não sendo nós nem super-homens nem super-mulheres, que isso também seja natural que aconteça. A Organização Mundial de Saúde veio dar a indicação de que cerca de 60%, isto já é dados de outubro, portanto, da população europeia se sente fatigada relativamente a esta pandemia, já um bocadinho farta, inclusive esses são talvez os dados um bocadinho mais preocupantes, que cerca de 7 em cada 10 portugueses que estiveram e que estão agora em confinamento acusaram algum sofrimento psicológico, sendo que metade esse sofrimento foi mesmo moderado a severo, foi sentido pelas pessoas moderado a severo. Portanto, precisamos mesmo, não sei se é a palavra mais indicada, mas é o meu sentido, de sermos bonzinhos connosco próprios, de alguma forma, de aceitarmos que isto é um grande desafio à nossa saúde psicológica, quer para os miúdos, quer para os graúdos, não é? Para nós adultos, e que é natural que haja acumulação de alguma ansiedade e de stress nas famílias, que são obviamente provenientes também das grandes alterações que existem em termos das nossas rotinas, infelizmente em algumas situações também de desemprego, situação de desemprego ou dificuldades financeiras, mesmo nas situações em que isso não acontece, às vezes é preocupação que isso possa acontecer, isso também leva a bastante sofrimento, ok? De conciliar o teletrabalho com o cuidar dos filhos menores, que também já foi falado, não é? Ou mesmo o isolamento de quem vive só, portanto, e que é natural que ainda se sinta neste período de confinamento mais isolado ainda. Portanto, a nossa saúde psicológica acaba por também estar um pouco em risco durante a fase pandémica. Gera de alguma forma insegurança, gera medo também, alguma ansiedade face ao futuro, e pode de facto conduzir a alguns comportamentos de maior stress, de ansiedade, de depressão, em algumas situações, alguns comportamentos eventualmente mais obsessivos, ou maior consumo de substâncias ou de comportamentos aditivos, e gostava de partilhar convosco que é natural que sintamos em diferentes momentos, fases do dia, da semana, destes meses de confinamento, momentos em que nos sentimos em dor, mais inquietos, mais angustiados, mais tristes e frustrados, com algum receio de lidar com toda esta incerteza que é difícil, um desgaste, cansaço, alguma insatisfação também às vezes com a vida e de sentirmos que temos um bocadinho a nossa vida em suspenso, não é? Parece que nos pararam a vida em alguns aspectos durante algum tempo
e alguma sensação também de falta de controle, de algumas coisas não conseguimos controlar, inclusive o facto de sairmos de casa ou não, mas o gerir as nossas atividades do dia a dia. Isto é normal que nos leve também a sentir-nos mais impotentes, mais zangados, não é? E a sentirmos que temos a nossa vida limitada nas atividades de lazer, da vida social, menos tempo livre, não é? E com tudo o que é projetos e os nossos planos para o futuro, a maior parte deles é em suspenso. Qual é que é a parte talvez um bocadinho mais positiva, se pensarmos desse ponto de vista? É que nós estamos sozinhos. Quando algumas desgraças nos acontecem mais individualmente, esta foi uma que veio a bater à porta de todos nós. Independentemente, ela é muito democrática, a pandemia, portanto não escolheu as famílias a quem atingir, portanto fez-lo de forma muito democrática e por todos os países, por esse mundo fora, não é? Agora, quando nós falamos, estamos todos mais ou menos nas mesmas circunstâncias, quer dizer, todos nós estamos a passar por uma fase de pandemia, isso é certo, mas as consequências são diferentes para cada pessoa, não é? E a forma como nós lidamos com isso também, mas as próprias consequências também, essas podem ser, digamos que há um substrato comum, mas os impactos em cada um de nós, esses podem ser distintos. Então surge a pergunta, não é? Como é que nós podemos, no fundo, face a este cenário? Portanto, eu gostava de vos passar um pouco esta mensagem, não é para ser catastrófica, é justamente o contrário. O intuito é ser um pouco mais tranquilizadora, no sentido em isto não me está a acontecer, eu estou a lidar muito mal com esta situação de confinamento, é mais, não, isto se calhar é um bocadinho normal que eu esteja a passar por esta fase mais assim, ok? O que é que eu posso fazer ainda assim para melhorar? Sendo que a primeira coisa a fazer é justamente aceitar que nós possamos ter este tipo de sentimentos. Portanto, estar atento àquilo que eu sinto, àquilo que eu penso, às nossas emoções. É natural que o nosso humor e a nossa motivação possam flutuar ao longo do tempo e dos dias. Uns dias serão melhores do que outros, certamente. E, portanto, começa logo por aí, por estarmos atentos àquilo que sentimos e pensamos e por aceitar essas mesmas emoções e pensamentos que nem sempre são muito positivos, não é? E depois também acreditar na nossa capacidade para gerir, para lidar com esta situação. Qualquer um de nós não é a primeira vez que está a passar por uma situação difícil, certamente, teria sido uma vida muito fantástica para qualquer um se assim fosse, não é? Portanto, já passámos por outras situações difíceis e às vezes vale a pena pensar em situações semelhantes, o que é que nos ajudou a ultrapassar essas situações difíceis, que estratégias é que utilizamos para lidar com isso e pensar naquelas que nos foram úteis e que de alguma forma ajudaram a melhorar essa situação e replicá-las. Neste momento este já é o segundo confinamento pelo qual nós estamos a passar, portanto poderá ser benéfico nós pensarmos em relação ao primeiro confinamento, que tipo de coisas é que resultaram melhor e tentar reproduzi-las na medida do possível também. Está-me aqui a dar, não sei se me estão a ouvir bem. Estão-me a conseguir ouvir bem? Eu não consigo ouvir Com ninguém. alguns cortes. Pois, eu estava aqui a ver. Peço desculpa, eu tinha tirado o som, então estava a responder e não voltei a colocar o som. Mas eu estou a ouvi-la bem. Há pouco houve a imagem parou um bocadinho, mas ok, pronto. É que me deu agora que estava com a net instável, eu percebi que era eu, não seria da vossa parte. Ok, daí ter perguntado. Pronto, portanto, recuperando um bocadinho aquilo que eu vos estava a falar, era acreditar na nossa capacidade também de lidar com este momento difícil. E depois, outra parte que é bastante importante é cuidarmos de nós e do nosso bem-estar. O facto de podermos escolher realizar um conjunto de atividades que nos possam dar prazer fazer. Nem que seja um tempo pequenino durante o dia, mas é importante que nós tenhamos todos os dias um bocadinho de tempo para nós, a fazer coisas diversificadas, portanto, que seja aquilo que nos dê prazer fazer. Para alguns pode ser ouvir música, para outros pode ser tomar um banho quente no final do dia, agradecer coisas boas que nos aconteceram a alguém, ligar para alguém de quem gostemos, portanto, podem ser coisas muito diversificadas. Não há uma receita para cada um de nós, é pensarmos no tipo de coisas que nos dá prazer fazer, que gostamos, e dedicar um bocadinho do nosso tempo do dia também para isso. E também desenvolver de alguma forma a nossa resiliência. Eu não sei se é possível eu passar aqui um vídeo
até porque fica, uma vez que eu sou a única oradora deste webinar, até fica demasiado monólogo até chegar à parte das perguntas. Se é possível eu passar aqui um vídeo. Não percebi. É possível? Estão a ver a imagem? Ainda não houve. Esperem lá que não pode ser assim. Tenho que compartilhar o som também. Façam-me só assim quando estiverem a ouvir, está bem? Como não me respondem, façam só assim, está bem? Ultimamente ouvimos a palavra resiliência em todo o lado. A resiliência tornou-se uma espécie de superpoder que todos queremos ter, mas nem todos sabemos bem o que é. A resiliência não é apenas sobre pessoas, é também sobre o ambiente que nos rodeia. O nosso corpo é resiliente, uma floresta ou uma cidade também são resilientes. A palavra resiliência tem sido usada para descrever as pessoas e os sistemas que conseguem superar experiências negativas, reorganizar-se para responder a alterações que acontecem, persistindo, adaptando-se ou transformando-se. Podemos falar de pessoas resilientes, organizações resilientes ou comunidades resilientes. Podemos falar de resiliência urbana ou resiliência comunitária, quando enquanto comunidade sobrevivemos, nos adaptamos e nos continuamos a desenvolver e a crescer, mesmo quando confrontados com situações de crise, como é o caso de uma situação de catástrofe natural ou de uma pandemia, ou com outros desafios persistentes, como as desigualdades ou as vulnerabilidades sociais. A resiliência está associada à mudança, e tendo em conta as mudanças que existiram na nossa vida nos últimos tempos e a necessidade que tivemos de rapidamente nos adaptarmos a elas, não admira que esta palavra surja cada vez mais. Como é que então a resiliência nos pode ajudar a viver numa realidade em constante mudança? Como é que nos pode ajudar a ultrapassar as adversidades que surgem na nossa vida? A perda de emprego, uma doença, uma separação ou a morte de alguém de quem gostamos, por exemplo. A resiliência não vai fazer com que os nossos problemas desapareçam. Não é uma solução mágica. E como já devem ter percebido, não é um superpoder. Perante qualquer situação. Não é alguém que tem todas as respostas para cada desafio. Por outro lado, a resiliência também não é aguentarmos tudo o que nos acontece sem nos queixarmos e sem a ajuda de ninguém. Pelo contrário, ser resiliente também é saber pedir ajuda quando precisamos dela. O que a resiliência pode fazer é ajudar-nos a lidar melhor com o stress das situações difíceis e a aproveitarmos as coisas boas da vida, mesmo quando há aspectos que correm mal. Continuamos a sentir-nos zangados, a estar tristes, a sofrer, a sermos vulneráveis, mas somos capazes de continuar a funcionar no dia-a-dia e a fazer coisas que nos deem prazer, mantendo o nosso equilíbrio. A resiliência não é uma característica com a qual se nasce ou não se nasce, se tem ou não se tem. A resiliência desenvolve-se e constrói-se ao longo da nossa vida através de um processo que é dinâmico e que envolve vários fatores. Não é algo fixo ou estático, pode mudar ao longo do tempo e em função do contexto e da situação em que estamos. Na verdade, nós tornamos-nos mais resilientes quando somos expostos a alterações no contexto em que vivemos e aprendemos a lidar com elas e a ultrapassá-las. A resiliência cresce quando temos a oportunidade de conhecer e ultrapassar desafios e os limites que às vezes impomos a nós próprios. Por exemplo, se deixarmos uma criança sujar-se, brincar com terra, com pedras, descobrir formas de fazer um caminho com obstáculos, é provável que ela se torne mais resiliente. A imunidade a doenças aumenta, a capacidade de resolver problemas e de conhecer e interagir com o ambiente também. Durante esta pandemia, observamos várias vezes como crianças, jovens, adultos e idosos são resilientes. A resiliência não é um poder reservado aos super-heróis, é comum. Encontramos-la diariamente à nossa volta e em nós próprios. Há um conjunto de comportamentos, muitos dos quais nós adotamos sem sequer pensar neles, que são facilitadores da resiliência. Por exemplo, alimentar relações positivas com familiares e amigos. O apoio que sentimos e damos aos outros é um dos principais alimentos da resiliência. Aceitar que a mudança e a incerteza fazem parte da vida. O que nos vai acontecer amanhã é sempre imprevisível. Podemos ser atropelados ao atravessar a passadeira, receber uma proposta de emprego ou encontrar o amor da nossa vida. Não sabemos. Encontrar significados. Fazer coisas que diariamente dão sentido à nossa vida. Não precisam de ser coisas espetaculares, bastam ser coisas que façam o nosso dia valer a pena. Entregar um projeto importante, brincar com o nosso filho ou dar um concerto no banho. Reconhecer e aprender com a nossa própria experiência. Todos nós já passámos por momentos difíceis. Que estratégias e competências usamos para os ultrapassar? Como podemos adaptar essas experiências aos desafios atuais? Cuidar do nosso bem-estar.
respeitar as nossas rotinas de sono e descanso, manter uma alimentação saudável, fazer exercício regularmente e fazer coisas que nos deem prazer. Cuidar da nossa saúde psicológica, prestar atenção aos nossos sentimentos e às nossas necessidades. Recorrer ao humor sempre que possível. Rir diminui o stress. Sabermos que temos alguém em quem podemos confiar para falar sobre o que nos preocupa, que somos amados por alguém, que nos respeitamos a nós próprios e aos outros e que temos orgulho naquilo que somos e fazemos. Não somos sempre resilientes, nem somos resilientes em todas as situações, mas podemos procurar desenvolver sentimentos, pensamentos e comportamentos mais resilientes. Por exemplo, perante um problema concreto, podemos encarar os problemas como obstáculos ultrapassáveis, ser proativos, definir objetivos e confiar em nós próprios. Os pais e os cuidadores também podem promover a resiliência das crianças e jovens simplesmente por lhes proporcionar relações de amor, confiança, aceitação, por lhes darem oportunidades de autonomia, permitindo-lhes mostrarem-se responsáveis e por definirem regras e rotinas claras. Os pais e os cuidadores servem como modelos. As crianças também podem imitar os comportamentos resilientes dos pais, como a gestão emocional de uma situação, a resolução de um problema, cometer erros e aprender com eles, ou ter uma atitude confiante e otimista. Tornar-nos mais resilientes na nossa vida pessoal ou profissional requer tempo e prática, tentativa e erro. Se não sabe por onde começar ou sente que precisa de ajuda, um psicólogo pode ajudar. Não estamos a ouvir. Obrigada. Estava a dizer que só agora é que tinha olhado para o bate-papo e tinha percebido que vocês não tinham, que tinham escrito, no fundo, aquilo que, pronto, no fundo responderam à minha questão também. Ok, muito bem. A Andresa veio no fundo sublinhar algumas coisas que eu já tinha partilhado convosco e outras também que eu gostava de partilhar, e acho que é assim sempre mais simpático para não estarmos só também dependentes do formato de uma pessoa, especialmente quando temos um webinar e é só para uma pessoa. Ela finalizou e bem, portanto, claro que isto não é referir que todos nós podemos ter sempre as competências em todas as fases da nossa vida suficientes para lidar, às vezes precisamos mesmo pedir ajuda e por vezes essa ajuda é mesmo ajuda profissional. Portanto, aquilo que era referido no final do vídeo, aliás, era no fundo um alerta também, se sentirem que as emoções são muito exacerbadas ao nível da ansiedade, da inquietação, da tristeza, portanto, seja aquilo que for, portanto, se forem muito persistentes e intensos ao longo do tempo, e contínuos, aliás, ao longo do tempo, sentirem completamente sobrecarregados ou incapazes de funcionar e fazer a vossa rotina diária. Neste momento existe a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24, portanto, qualquer português, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, pode ter, ligando para lá, para a tecla 4, portanto toda a linha SNS 24 pode ter acesso a um aconselhamento psicológico e, portanto, em caso de mais SOS, deixamos também essa recomendação sempre. Mas, no fundo, portanto, recapitulando, usando a experiência do primeiro confinamento também, de alguma maneira, a nosso favor. Às vezes o melhor que nós temos a fazer é mesmo viver um dia de cada vez, é pensar por etapas para não nos sentirmos demasiado esmagados ao longo do tempo, pensar, ok, neste dia vou tentar fazer isto, ou vou tentar chegar até aqui. Usar o humor, como dizia a Andresa também no vídeo, que nos ajuda muitas vezes a ultrapassar algumas situações também, e reforçar os nossos contactos, as nossas relações sociais e relacionais, tanto com o outro. Isso não significa que precisamos de ter muita gente à nossa volta. Na verdade, às vezes mais vale poucos e bons, como se costuma dizer. É importante termos realmente relações que sejam de confiança e que nos sintamos de alguma forma apoiados também nessas relações. Depois, expressar também aquilo que vamos sentindo, quando nos preocupamos com as pessoas, aqueles de quem gostamos, quando estamos gratos também por alguma coisa que nos fizeram. Portanto, tudo isso é importante também expressarmos os nossos afetos, as nossas emoções e termos também comportamentos de empatia em relação ao outro e de solidariedade. Começa logo pelo facto dos nossos comportamentos, aliás, dos nossos comportamentos depender a saúde de todos nós neste momento e, portanto, isso já é um grande comportamento de empatia e de solidariedade.
Depois também diminuir a possibilidade de conflito, eu já lá vou, até porque o pedido foi mais justamente ao nível das situações de conflito em particular que possam surgir, portanto vou dedicar um bocadinho mais a essa parte. Depois também estabelecemos objetivos realistas, porque às vezes temos assim uns objetivos lá muito em cima, não é? E no fundo a frustração depois resulta das nossas expectativas que temos inicialmente e daquilo que é a realidade. Portanto, quanto mais longe estiverem as expectativas da realidade, maior é o nosso grau de frustração também. Portanto, se calhar às vezes mais vale reduzir um bocadinho as expectativas que nós temos, em especial durante este período de confinamento, e preferirmos, no fundo, a tranquilidade à perfeição, se calhar nestas alturas também. Depois manter uma rotina é muito importante durante o confinamento. Não interessa que tenhamos de estar todos em casa, mas manter uma rotina, logo para começar, de horários de sono, de quando acordamos, quando nos vamos deitar, nos vestirmos, não se passar o dia em pijama, não é? As horas das refeições, o poder fazer ainda assim exercício físico, o tal tempo, espaço também para algumas coisas que sejam mais para nós, que sejam mais pessoais e que nos deem gosto de fazer. Ter alguns períodos em que também não estamos ao telefone, nem com ecrãs, computador ou televisão. Portanto, tudo isso é importante. E há uma coisa que eu vos gostava de passar também, que é, especialmente se nós sentimos, e isso algumas pessoas sentem mais do que outras, que o excesso de informação que estamos a ter sobre a pandemia nos está a provocar mais ansiedade, não vale a pena estarmos sempre a ver notícias sobre isso. Se ligarmos os telejornais, nós só ouvimos quase informação sobre a Covid. Portanto, é dosear 1 a 2 vezes por dia, no máximo, justamente para não estarmos sempre em estado de ansiedade, sobretudo quando nós percebemos que isso não nos faz bem. Portanto, é um bocadinho também pensar que depois da tempestade vem a bonança e que certamente nós também não vamos estar todo o tempo, certamente, em confinamento. O isolamento vai terminar, a pandemia também, essa vai durar um pouco mais provavelmente, mas vai ter também o seu fim, certamente. Apesar de não ser previsível ainda neste momento, e é com essa incerteza que nós temos de lidar quando vai terminar justamente essa pandemia. Algumas coisas positivas também em relação a este isolamento. Às vezes, por exemplo, o tempo que se perde no trânsito ou nas deslocações, também para os locais, na verdade agora não temos esse tempo muitas vezes perdido, não é? Que passamos nas deslocações para os diferentes locais que temos de percorrer no nosso dia-a-dia. Por outro lado, também pode ser uma oportunidade para passarmos mais tempo em família, quando nos queixamos que muitas vezes não temos tempo para o fazer. E para acompanhar, se calhar, de outra forma, os filhos. É verdade que agora é em excesso, não é? E por isso também poder resultar muitas vezes em situação de conflito. É natural que em relação às crianças, sobretudo as mais novas, haja mais períodos de birras, de agitação também, que os próprios adolescentes estejam um bocadinho mais irascíveis e, portanto, mais conflituosos. É pelo facto de estarmos tanto tempo, tantas horas juntos no mesmo espaço que isso também acontece. E, portanto, conseguir estabelecer mesmo um plano familiar, um plano diário em casa, para a família, e tempos a passar em conjunto, e quando é que é o tempo de cada um, e para estar sozinho, e respeitar também esses tempos em que quer estar sozinho, é algo importante a promover também, sem ser demasiado rígido, mas é importante que haja uma noção de quando é que vão estar todos em conjunto, ou quando têm momentos para estar cada um mais por si, e pronto, a fazer o quê? Com os filhos também, momentos ainda assim têm aulas, momentos em que estão a estudar, e outros momentos que também são de lazer. E até é importante que em casa haja quase espaços diferentes para estes momentos, para separar bem, até de um ponto de vista mais físico, o que é um local que é mais de trabalho ou um local que é mais de lazer. Portanto, se a cadeira e a secretária são mais de trabalho, que o sofá possa, por exemplo, ser mais de lazer, e podíamos continuar também a falar de outros locais que assim poderíamos fazer também nas nossas casas. Manter a calma e a tranquilidade e esta noção muito clara que é mais fácil nós sairmos do sério, não é? É mais fácil provavelmente zangar-nos e, portanto, não comprar qualquer guerra, como se costuma dizer. Portanto, procurar manter essa calma e tranquilidade, lá está as rotinas, e pronto. E se calhar em momentos que eventualmente possam sentir que já não aguentam mais, o respirar fundo, pedir 5 minutos, às vezes para se afastarem para algum local da casa onde possam estar sozinhos, é melhor do que o conflito entrar em escalada. E, portanto, isso pode ajudar também, de alguma maneira, a lidar com essa situação. Agora,
para falar de um bocadinho nesta parte final, talvez, para depois também vos dar espaço para colocarem questões, em relação à parte dos conflitos de forma mais concreta. Pronto, é natural, isso já de alguma forma partilhei anteriormente, conciliar tantos papéis no mesmo espaço físico, trabalhar remotamente, o cuidar da casa, o de cuidar de dependentes que são menores ou maiores também, e fazê-lo a tempo inteiro é extremamente exigente, não é? E a reação de cada um de nós acaba por também influenciar muitas vezes as reações daqueles que estão à nossa volta, portanto temos de pensar também nessa parte, não é só a forma como nós estamos a reagir, que se calhar também é expectável, é de alguma forma expectável aquilo que sentimos. As emoções não são propriamente controláveis, nem toda a sua extensão por nós. Nós temos emoções, por exemplo, nós temos 5 emoções que são universais, o que significa que toda a gente sente estas emoções em dada fase da sua vida e se calhar até quase todos os dias. Emoções como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo são emoções que são universais a qualquer ser humano. E, portanto, nós dizemos, olha, não te podes sentir assim, não é algo correto de fazer, porque não estamos a validar a emoção da outra pessoa e, na verdade, nós não controlamos inteiramente as nossas emoções. Podemos fazer algumas coisas que nos ajudam a melhorar. E o que é que está debaixo do nosso controle? Aquilo que está debaixo do nosso controle é a forma como pensamos sobre as coisas e, sobretudo, como agimos. Isso sim está mais dentro do nosso controle. Se calhar a forma como pensamos às vezes só sobre algumas situações e procurar não catastrofizar, por exemplo, se calhar também nos leva a sentirmos melhor, ok? E por essa via conseguimos indiretamente controlar talvez um bocadinho melhor as nossas emoções. O aparecimento de conflitos, também gostava de vos passar isto, é inevitável. Basta haver 2 pessoas que já é possível haver uma situação de conflito. Portanto, não é algo que seja absolutamente inesperado e nem é sequer expectável que nós pensemos que nunca vai acontecer, ou que podemos, a partir do dia de hoje, eliminar todos os conflitos da nossa vida, porque isso não faz sentido, o conflito faz parte da vida. Portanto, também nem sempre eles são negativos, dependendo da forma como lidamos com eles e como os gerimos, também podem ter consequências positivas, podem levar a mudanças positivas e até fortalecer os laços e as relações entre as pessoas, nomeadamente as pessoas de quem gostamos também. É natural que provoque sentimentos que nos são desconfortáveis e que, portanto, obviamente, desse ponto de vista não gostamos tanto de nos sentir numa situação de conflito. Reforçar aqui a comunicação positiva é um aspecto importante. Portanto, se alguma situação ou algum comportamento nos está a causar desconforto, talvez é melhor falarmos sobre isso e é importante fazê-lo. E se eventualmente sentimos que aquele não é um momento oportuno, porque também pode acontecer, fazê-lo assim que for possível, mais tarde assim que for possível. Portanto, apresentarmos o nosso ponto de vista, explicarmos também como é que nós nos sentimos em relação a isso. Isso é das coisas que mais leva a outra pessoa, no fundo, a conseguir colocar-se no nosso lugar. É mais do que explicarmos o que aconteceu, ou como é que achamos, ou fazer um juízo sobre o comportamento da outra pessoa, é falarmos sobre o impacto que teve em nós e como nos sentimos. É quase como diminuir as defesas do outro lado e conseguir que o outro lado se coloque mais facilmente na nossa posição também. E pronto, portanto, deste ponto de vista, o diálogo é fundamental, mas também é fundamental depois a outra parte, não é? Ou seja, nós também escutarmos ativamente, não estarmos já a escutar no sentido o que é que eu já vou dizer a seguir para rebater este argumento, é escutar mesmo, escutar o outro. Ver também o que é que, incentivar também a que partilhe as emoções, há pessoas que têm mais dificuldade em fazê-lo também, e em família poder haver momentos em que se converse, por exemplo, como é que foi o dia hoje. Ok, hoje foi o que é que foi mais difícil, o que é que foi mais fácil, o que é que foi mais animado, o que é que foi mais aborrecido. Portanto, poder haver um momento que pode ser uma hora de refeição ou não, para podermos ter essas conversas também com o outro, portanto, promovê-las de forma mais regular e até não ser só quando surgem conflitos. E depois precisamos todos de muita dose de paciência e de tolerância. É como se costuma dizer, dar o desconto, não é? Estamos todos muito mais sensíveis, por isso a compreensão e o respeito pelo outro também devem ser aumentados. E pronto, penso que dessa forma já vos tinha passado, se sentirem que não estão mesmo a conseguir aguentar mais, às vezes mais vale afastar-nos um bocadinho, 5 minutos, 10 minutos, respirar fundo, beber um bocadinho de água,
ir para um sítio um bocadinho mais isolados, talvez seja melhor. Depois evitar também acusações e juízos de valor em relação ao outro. Quando aproveitamos um momento de conflito para acusar a outra parte de todas as coisas que não gostamos ou que estamos insatisfeitos, sei lá, coisas nunca fazes nada de bem, ou é sempre assim, ou outro tipo de expressões que possam ser desagradáveis ou até outras mais ofensivas, corremos um risco grande de magoar e de gerar na outra parte ressentimento. Isso só leva a agravar ainda mais o conflito em vez de o resolver. Portanto, na medida do possível, seria procurar travar estes pensamentos, deixar se calhar mais na nossa cabeça ou desabafar com outra pessoa e substituir um bocadinho o foco na culpabilização do outro, mais para o reconhecimento de que aquelas são as necessidades e as preocupações, afinal, de cada um de nós. Portanto, tentar perceber quais é que são essas necessidades e preocupações. Portanto, ser mais construtivo e apresentar mais propostas de resolução das situações do que propriamente acusações e juízos de valor. Também se mostrar disponível para dialogar e, portanto, reconhecer e procurar ajudar a resolver o conflito, desde logo reconhecendo que há um problema, mas também mostrando interesse e confiança de que é possível resolver esse problema. Sei que nós temos pontos de vista diferentes sobre este assunto, mas quero falar contigo, por exemplo, para arranjarmos uma solução. Portanto, escolher um momento em que ambas as partes estejam calmas e não exaltadas também é importante. E na medida do possível é justamente tentar colocar-se no lugar do outro, que todos nós estamos a passar por uma fase, um momento difícil também, e tentar na medida possível justamente pensar no que é que a outra parte, a outra pessoa estará a sentir, clarificar também alguns pensamentos e sentimentos, se calhar concentrar-se mais em negociar com a outra parte do que competir. Eu acho que é importante nós pensarmos na família e as pessoas que partilham o mesmo espaço agora durante muito tempo, não é? Muito mais do que antes. As pessoas não são propriamente adversários, jogam todos na mesma equipa, por assim dizer. Portanto, podem ter opiniões diferentes, comportamentos que podem ser considerados menos ajustados e certamente vamos ter sempre essa opinião, há sempre momentos em que consideramos que outra pessoa nos possa ter magoado, que não esteve à altura, mas é fundamental nós pensarmos que nós estamos todos na mesma equipa e portanto às vezes tem de haver mesmo cedências de parte a parte, uma negociação muito consciente, muito clara, honesta, e pensarmos que só através do diálogo é que pode ser possível identificar também as melhores estratégias para resolver esses conflitos que nos vão surgindo. E depois focarem-se também muito no comportamento. Portanto, em vez de haver grandes adjetivos, estar a adjetivar muito, o comportamento é aquilo que nós podemos controlar, nós não podemos controlar tanto, como eu vos disse há pouco, as nossas emoções, só por via um pouco mais indireta. Portanto, é focar-nos muito no comportamento. E outra coisa muito importante, mesmo com crianças, é muito importante quando nós chegamos à conclusão que erramos, pedir desculpa por isso também. E nós não perdemos o controle da situação ou não deixamos de ter autoridades, sobretudo quando estou a falar em situações de pais, filhos, pelo facto de pedirmos desculpa também se percebermos que erramos. Na verdade, até estamos a ensinar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Numa situação em que eles erram, chegam à conclusão que erraram, e como nos viram como modelo fazer isso, também vão pedir desculpa. Portanto, isso pode ser importante de ser feito e sem qualquer ressentimento também. E o contrário também, aceitar desculpas, não é? Quando alguém nos pede desculpa, também aceitarmos sem grande ressentimento. Quando é um conflito entre miúdos, não é? Lá em casa, entre irmãos, tentar intervir quando o conflito começar a escalar. Portanto, há uma certa medida que ainda pode ter entre eles e resolvido. Até é bom, porque estamos, no fundo, a promover competências deles também conseguirem resolver os seus problemas. Mas a partir de uma dada altura pode já haver necessidade de intervenção do adulto, não é? Dos pais para resolver esses conflitos. E é só nessa situação, portanto, uma situação, por exemplo, de agressão física, ou outra que possa ser realmente muito grave e em escalada, aí sim os pais é importante que tenham também uma ação. Mas apenas nessa situação. E pensarmos que no fundo estamos todos a cooperar para um bem comum, não é? Para a harmonia também dentro de casa. Isso é importante, todos juntos vamos ultrapassar este momento que é exigente e muito desafiante e cabe-nos também a nós reforçar os nossos comportamentos
de tolerância, de cooperação, de afeto, carinho pelos outros, para que também de alguma maneira possamos sair desta situação ainda mais unidos, não é? E pronto, se calhar agora passava a palavra novamente para vocês. Eu vou ter de me ausentar pelas 16 horas, por isso deixava agora um espaço também para vocês poderem colocar alguma questão, fazer alguma partilha. Temos lido várias notícias que se fala de uma, eu já não sei dizer as fontes, mas já havia algumas, fala-se de uma crise de saúde mental que pode advir aqui desta questão agora do confinamento e da ansiedade que tudo isto causa. O que é que acha? Que acha que é um pouco exagerado ou que realmente pode haver aqui situações muito mais exacerbadas por causa desta situação do confinamento, a ansiedade por causa dos trabalhos, porque há muitas coisas aqui envolvidas, não é? Aquilo que acontece é que se já existiam se as pessoas já tinham alguns sintomas prévios à pandemia, ao confinamento, é natural que eles possam ser exacerbados. É no fundo isso que está a acontecer. É que a intensidade possa aumentar. Ou quem nunca tinha tido possa sentir alguns sintomas mais relacionados com isso. Portanto, aquilo é um grande desafio à nossa saúde psicológica, sem dúvida, este confinamento. Começa logo pelas questões da pandemia e aqueles dados que eu avancei logo inicialmente do Instituto Ricardo Jorge, portanto, que são dados que são preocupantes. 7 em cada 10 portugueses, não é? Sentem sofrimento relativamente a esta situação, sentem mais sofrimento, sendo que alguns, cerca de metade, são mesmo moderados a graves, são sintomas moderados a graves. Portanto, sim, nós podemos dizer que isto não está a fazer muito bem, além da outra parte da saúde física, que muita gente não fez, não é? Já nem vamos por aí, porque isso são os dados óbvios, não é? Mas a nossa saúde psicológica, a nossa saúde mental também não está a fazer muito bem, sim. Portanto, tudo aquilo que seja para promovermos, não é porque nós somos fracos, nem piegas. Tudo aquilo que podemos fazer e de pedidos de ajuda em relação também a outras pessoas, devemos fazê-lo. A circunstância assim o exige. É uma atitude, justamente é o contrário, é de força, não é de fraqueza. Pedir ajuda também é um sinal de força, é isso que está também a dizer, não é? Uhum. Não sei se mais questões que tenham. Alguém tem alguma questão que gostaria de aproveitar para colocar? Sara? Sara, abra o seu microfone, está mudo. Não a conseguimos ouvir. E agora? Perfeito. A doutora Raquel. Em relação ao meu filho em concreto, tenho só um. Como é que se consegue convencer uma criança e fazê-la perceber que os prazos dados pela escola são para cumprir? Porque há tarefas diárias e às vezes, coitado, oferece resistência. Se estivesse na escola não tinha qualquer hipótese, porque com a professora eles têm outra postura e a professora com eles. Em casa começa a haver aquela teimosia, o drama. Como é que se consegue contornar isso de uma forma saudável? Uhum. Imagino que já tenha tido várias conversas com ele, Sara. Conversas e não só, conflitos. Pois, É uma conversa também, pode não ser tão agradável. Não. Mas imagino que por aquilo que estava a relatar, que sim. Às vezes há alguma coisa que se pode estabelecer que dá trabalho, Sara, mas se calhar depois resulta em menos conflito, se conseguir fazê-lo. Era combinar com ele uma espécie de ele cumpre isto ao longo do dia e depois tem direito àquela recompensa. Digo dá trabalho porque às vezes até do ponto de vista já nem sabemos onde é que vamos buscar mais criatividade, não é? Mas isso até pode ser com ele combinado. Ou seja, é combinado, imagina, no domingo, para a semana, para o resto da semana, não é? Ou no sábado. Combina com ele o que é que são coisas que ele gosta de fazer, não é? E até pode combinar, olha, gostava de dar, portanto, de ele perceber pequenas coisas, não estou a falar agora ter um tablet ou uma coisa assim, não estou a falar nada disso. Estou a falar de pequeninas coisas que ele possa gostar e de ter como miminho, no final do dia, a possibilidade de ter. E fazer, assim, um planeamento ao longo da semana, que pode ser feito com a ajuda dele, depois outras coisas que até se possa perceber que ele possa gostar, e às quais ele tem acesso pelo facto de ter cumprido o mínimo. Às vezes também a dificuldade é que nós também podemos ser muito exigentes.
nisso que pedimos. Portanto, é assim um bocadinho daquilo do mínimo, também ver se ele está mesmo a fazer os intervalos, quando eles às vezes não estão, passam muito tempo ao computador e ficam absolutamente exaustos. Portanto, obrigar mesmo durante os intervalos, nem que seja para espreguiçar e andar a passear em casa de um lado para o outro. Não é um comportamento problemático nos tempos que correm, muito menos, andar a passear por aí da casa de um lado para o outro. É para gastar energia, dar uma voltinha assim também nas imediações, pronto, de casa, portanto é bom e é importante que eles possam fazer isso. Mas isso poderá eventualmente ser uma coisa que possa ajudar, porque ele sente uma motivação extra. E às vezes, o facto, uma coisa leva à outra. Às vezes os miúdos têm de ir lá pela motivação externa, não é? Extrínseca. E às vezes por aí começam a estar, e há coisas que até gostam, e depois quando estamos por nós, há algumas matérias, não vou falar de todas, mas mesmo em disciplinas, às vezes que não estamos à espera, e que eles parecem que são tão resilientes. Eu acompanho vários miúdos e posso dizer que isso ainda me aconteceu esta semana. Miúdo que por sistema era negativa que tinha, era a matemática, agora mudou quase da noite para o dia. Tenho que ajudar a estabelecer um plano de estudo, é justamente ao contrário, em que seja repartido e ele não estude só matemática, porque às vezes depois eles ganham o gosto e já só querem quase estudar, por exemplo, aquela disciplina ou fazer aquela disciplina. E às vezes isso consegue-se, curiosamente, começando pela motivação extrínseca. Portanto, por estudar pequenas coisas, como eu lhe digo, é mesmo pequenas coisas, é perceber naquelas pequeninas coisas, não estou a falar de presentes como se fosse aniversário ou Natal, não é nada disso, é nas pequeninas coisas que ele possa ter, e até ser combinado com ele. E até combinado também o que é que deve acontecer quando ele não cumprir. Vocês vão reparar uma coisa muito engraçada, que é, eles às vezes quando estabelecem retirada de privilégios ou até mesmo castigos, são muito mais severos do que nós. Claramente eles não se estão a ver na possibilidade de naquela semana falhar alguma coisa, acham que vão conseguir cumprir tudo para estabelecer esse tipo às vezes de castigos, só pode ser uma situação dessas, ok? Mas é bom ser combinado logo com ele, porque assim, como é combinado com ele não vê a coisa tão como sendo imposta. Então foi tudo combinado. Ele está numa idade que é pré-adolescência, ou seja, quando ele tinha 3, 4 anos era fácil, era, olha, dou-te um rebuçado, dou-te um chupa, era muito mais simples. Agora, a única alegria que ele vê, culpa minha, eu sei, e da sociedade em geral, é jogar jogos, neste caso o Fortnite, que é realmente a única alegria que ele tem. Fora andar de bicicleta, quando o tempo permite, dar uma voltinha aqui ao quarteirão, pronto. Era mesmo isso, era uma coisa tão simples como dar uma volta e passear o cão. Mas ele nem sempre quer dar voltas, é muito mais inclinado para jogar do que outra coisa, então são as únicas recompensas que eu encontro, não sei se é falta de criatividade minha. Eu noto, eu também Estou a ouvi-la mal. Também. Consegue-me ouvir agora? Sim, sim. Melhor, sim. Sugerir de mãe para mãe, às vezes o que eles sentem muita falta é dos amigos. E as minhas às vezes pedem-me as chamadas do WhatsApp ou pelo Facebook para os amigos. Isso é uma coisa que elas ficam muito felizes. É também uma coisa, é uma alternativa, digo eu, por exemplo, assim socializam e também veem os amigos e põem a conversa em dia. É uma boa alternativa para algo que normalmente nos deixa muito felizes. Sim. É uma boa tarefa também. Ok. Mais alguma questão? Alguém tem mais alguma questão? Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma filha de 5 anos, só que como a gente já está em casa já há um bom tempo, por causa da pandemia, eu acho que ela já quer mudar de rotina. A gente brinca, a gente dança, a gente inventa coisas, mas tipo, chega aquele momento em que eu vou fazer a comida, vou fazer as tarefas da casa, ela não quer ficar sozinha. Ela fica muito apegada a mim. Tipo, agora tive que usar o tablet para ela ficar... mesmo que for para ir à casa de banho, é a Maia, tudo é a Maia, tudo é a Maia. Ela agora está a fazer birras. Tento falar com ela. Tento deixar assim nos brinquedos, mas ela agora já não quer saber de brincar. Eu só quer ficar ao pé de mim. Eu saio com ela. Tudo que ela quer é ficar ao pé da mãe, porque... ela pede para falar com os amigos, tenho alguns contactos dos amigos, colegas da escola, e ela tem falado com alguns,
mas mesmo assim ela está já numa fase, não sei como é que eu posso explicar, não sei, tipo de ficar mesmo a ter mesmo aquele aconchego da mãe e dos amigos, dos colegas. Eu acho que ela está a sentir já saudades dos colegas da escola. Uhum. E não é porque esteja a ser problemática. Aliás, eu já tinha referido agora há bocadinho também, e então miúdos em idade pré-escolar, sentirmos que eles estão a fazer mais birras, é algo perfeitamente, diria, natural para a fase que nós estamos também. E sentirem-se um pouco mais inseguros, se calhar mais dependentes. Também, se calhar, é natural que eles possam passar um pouco mais de tempo, por isso é que nós temos de procurar outras atividades também e propor outras atividades que não seja só os ecrãs, eles passarem o tempo com ecrãs à frente. Mas temos também de ser realistas e pensar que há um limite. Os pais, muitos deles estão em teletrabalho em casa, e há um limite a partir do qual é difícil eles não estarem e, portanto, poder estar um ambiente também harmonioso, minimamente harmonioso em casa. Até como vos dizia agora há bocadinho, eu comecei logo por referir isso, é às vezes também apostarmos para os mínimos olímpicos e termos um pouco mais paciência com todos. Portanto, aceitar que, e até passar essa mensagem, não é que aquilo seja o normal, é porque esta é uma fase assim e que estamos todos às vezes um bocadinho mais, com menos paciência, não é que agora vai ser sempre assim, não é? Portanto, mas estamos se calhar com um bocadinho menos paciência e ir passando um bocadinho essa fase e ter mais tolerância em relação a alguns comportamentos que antes não teríamos. Eu já agora mesmo em relação à Sara, às vezes alguns pais sentem-se muito, eu digo à Sara porque a Yasmina, portanto o menino está nos 5 anos, ainda não está na escola, não é? Mas às vezes alguns pais se sentem, mas também se pode colocar no pré-escolar quando às vezes tem atividades das educadoras, que é os pais sentirem uma pressão muito grande e até culpa por não estarem a conseguir em casa dar o acompanhamento necessário aos filhos. Mas é só pensarem que se os miúdos estivessem na escola também não iam estar com eles nessa altura, portanto os pais não têm de ser professores dos filhos, têm de proporcionar que eles estejam realmente nas aulas de manhã. Portanto, isso sim, mas também tinham de os ir deixar à escola, não é? Portanto, desse ponto de vista, não alterou. Que alguns pais ficam tão preocupados com as aprendizagens que eles estão a fazer, que não estão a conseguir fazer, que se esquecem que o seu papel é de pais e não é de professores também, não é? Portanto, nós sabemos que as aprendizagens não estão a acontecer como acontecem em presença, sabemos perfeitamente disso, temos noção disso. E em relação a isso pode não haver, porque às vezes depois os pais a quererem ser super-homens acabam por se desgastar tanto, perdem a paciência e os conflitos a surgirem, então já não se consegue nada, perde-se tudo, não é? Sim. Então, é também importante. Alguma coisa Obrigada. é isso. Acho que ficámos por nossa conta durante um bocadinho. Não sei se posso falar. Não sei se Sim, posso. eu vou ter de sair depois, entretanto, eu já fazer tinha aqui um avisado, mas avança, Alexandrina, sim. Sim? Olha, isto por causa daquela questão dos pais. Eu sou educadora de infância. Uhum. E eu vi esta mãe preocupada, não é? Só para fazer aqui uma chega, não vou intervir muito, mas a questão das crianças estarem em casa e estarem o dia todo ocupados. Muitas das vezes são os pais que exigem que as educadoras enviem trabalhos, mais trabalhos, mais trabalhos. E, portanto, é claro, é óbvio que eu discordo completamente com esta forma de estar, não é? E de lidar com as crianças em casa, porque realmente os pais não são substitutos neste caso, dos educadores. Estou-me a referir à faixa etária mais pequenina, onde domino, não é? Mas eu tenho a experiência de que no confinamento anterior eu chegava a trabalhar até às 10 e 11 da noite, porque os pais exigiam, não cumpriam os horários e achavam que, por exemplo, às 9 da noite tinham que enviar trabalhos para nós corrigirmos, imagina, não é? Corrigirmos. E, portanto, só dizer aqui às mães que têm crianças pequeninas, não se preocupem com as aprendizagens, aquelas que vocês não estão habilitadas para. Não é? O mais importante aqui é realmente apoiar psicologicamente, emocionalmente, afetivamente estas crianças. Há muitas brincadeiras que se podem fazer sem ser fichas, sem ser grafismos. Há uma série de atividades, na net está cheia de coisas e acho que há educadoras que também passam, eu pelo menos passo,
jogos ativos, de brincadeira, de interação, de miminhos, de carinhos. Esqueçam realmente que a criança tem de estar um dia inteiro ocupada. Bem, pronto, era só esta chegazinha ali a responder também a questão da colega. Obrigada. Obrigada pelo seu contributo. Doutora Raquel estava a dizer que tinha que sair agora, é isso? É. Pronto, então, damos então por terminada a sessão. Queria-lhe agradecer então as suas palavras e esta orientação que nos deu aqui e mais uma vez ter aceito aqui o nosso convite. Nós agradecemos imenso. Nós Também agradeço. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, para quem não nos conhece, nós estamos no Instagram, estamos também no Facebook e nós fazemos 2 em 2 meses, sensivelmente, fazemos estas conversas e temos também outras atividades, tanto para desempregados como para famílias e, portanto, temos várias atividades lá que podem nos seguir e manter-se atentos. Nós vamos depois, agora, em princípio, na próxima semana, vamos ter o vídeo desta sessão lá disponível para poderem ver e também partilhar, se quiserem, com os vossos contactos. E depois, para a ordem, nós vamos depois fazer chegar esta gravação também. Ok, muito bem. Obrigada também pelo convite e uma boa tarde para todas. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.